Olá galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os comandos necessários para fazer análise estatística de contrastes ortogonais utilizando o software RStudio. Então, inicialmente a gente vai clicar nesse ícone localizado na parte superior esquerda e clicar em RScript, que vai gerar um novo script para a gente poder trabalhar nessa nova análise estatística. Então, essa análise, para colocar observações, a gente coloca primeiro a hashtag e depois pode escrever as observações. Então, nesse vídeo será de contrastes ortogonais. Então, a gente percebe que no programa ainda possui alguns dados salvos de análises anteriores. Então, para excluir esses dados, para limpar a memória do R, a gente utiliza um comando. Então, deixa eu colocar essa observação. Limpar memória do R. Então, a gente vai utilizar o comando remove list igual ls, abre parênteses, fecha parênteses. Então, remove list, abre parênteses novamente e pressionamos Ctrl Enter. Pressionando as teclas Ctrl Enter, esse comando então será executado. Aqui nós possuímos alguns valores salvos de análises anteriores. Então, para apagar esse console localizado nessa parte inferior, a gente pressiona as teclas Ctrl mais L. Então é feita a limpeza deste console. Aqui no comando do remove aconteceu algum erro, então vamos apagar essa linha e redigitar o comando remove, pode clicar nessa opção que aparece, list igual ls e abre parênteses. Pressiona Ctrl Enter e o comando será executado. Pode ser que demore um pouco, dependendo da velocidade do processador do programa. Feito isso, então, os dados que estavam nessa janela foram excluídos e podemos dar continuidade na análise. Então, a gente vai indicar primeiramente qual a pasta onde estão salvos os arquivos. Primeiro, então, a gente vem aqui na pasta onde estão salvos os arquivos. Na parte superior, a gente copia esse endereço e no R digita o comando, que é o setwd, que é o comando necessário para indicar a pasta de trabalho. Abre parênteses, então dentro desse parênteses a gente abre aspas e pressiona Ctrl V para colar o endereço que a gente copiou. Essas barras estão viradas para a esquerda. A gente deve inverter todas essas barras para a direita. Então a gente deleta cada uma delas e inverte para a direita para que não gere erro nessa análise estatística. Então podemos pressionar Ctrl Enter e o R, então já indicamos para o RStudio, o software, onde estão as pastas necessárias para os dados onde estão localizados na sua devida pasta. Então a gente agora vai criar um objeto para fazer essas análises estatísticas. Então, para indicar esse objeto, a gente vai digitar o comando d1 igual a read.table e dentro do parênteses abre aspas e pressiona a tecla Tab, que irá aparecer os dados com que a gente deseja trabalhar. Então os dados
estão tabulados nesse documento txt. Então a gente indica que é nesse documento. Após as aspas, a gente deve adicionar uma vírgula, escrever read igual a true. Esse true deve estar em maiúsculo para que seja criado o objeto. Então a gente pressiona Ctrl Enter para gerar este objeto que aparece nesta aba. Então, clicando sobre esse objeto, são fornecidas informações sobre o tratamento e Então, esse tratamento avaliando diferentes tipos de rações em 4 repetições e, como variável respostas, o ganho de peso dos animais. Então, a gente pode retornar aqui. E para fazer a análise estatística, a gente vai utilizar o pacote esp10.pt. Então, a gente, para ativar esse pacote, digita o comando library e dentro do parênteses a gente digita esp10.pt, esse que apareceu aqui. Então, pressionando Ctrl Enter, o pacote é ativado. E para mostrar o manual do pacote, a gente pressiona a tecla de interrogação com o nome do pacote. E pressiona Ctrl Enter, que será aberto o pacote, o manual do pacote neste espaço. Então aqui está o manual do pacote, contendo a descrição, detalhes, nome dos autores e demais informações. Aqui neste caso, antes de fazer os contrastes ortogonais, a gente vai gerar uma análise de variância e também um teste de médias que será utilizado para os contrastes ortogonais. Então, para fazer aqui, podemos clicar em Index, que a gente vai ver esta função, como esse experimento foi realizado no delineamento inteiramente casualizado, simples. Então a gente seleciona essa opção, clica, para ver quais são os comandos sugeridos pelo programa. Então, para realizar essa análise estatística inicial da análise de variância e as comparações de médias, a gente vai pressionar dic, abre parênteses, indica o objeto, que o objeto que a gente criou é o D1, pressiona cifrão, aparecerão as opções que estão presentes no nosso objeto criado. Então, a primeira variável que a gente vai analisar são as rações. Então, coloca uma vírgula, depois seleciona rações, escolhe novamente D1, cifrão, e agora, como variável resposta, a gente vai analisar o ganho de peso. Adiciona uma vírgula e mcomp, conforme esse comando aqui, que a gente permite escolher qual tipo de comparação múltipla que a gente vai utilizar. Aqui vamos utilizar o teste LSD mesmo. Então, após mcomp, digita igual, abre aspas e digita a sigla correspondente ao teste LSD, como está aqui em minúsculo, e pressiona Ctrl Enter. Feito isso, é gerada então essa análise estatística dos dados. Então aqui nós podemos ver o quadro da análise de variância. Aqui nós temos o teste T, o LSD, contendo os tratamentos enumerados de forma decrescente das médias, e aqui as médias de cada um desses tratamentos. Então agora, para dar sequência, iniciar de fato a análise dos contrastes ortogonais, a gente necessita de uma função. E para adicionar essa função, a gente digita o comando source, esse comando, abre aspas
E esta função está salva dentro desta pasta preparada previamente e nesse documento txt, que ele contém a rotina dos contrastes ortogonais, que será a função utilizada nesses contrastes ortogonais que a gente vai fazer na análise neste vídeo. Então aqui tem essa série de funções, esses comandos que a gente vai utilizar, vai indicar então para o programa. Como a gente já indicou a pasta anteriormente, então quando chega aqui nessa etapa de adicionar a função, a gente coloca entre aspas e pressiona a tecla Tab. Então vão aparecer novamente aquelas opções e a que a gente vai escolher é justamente a rotina de contrastes ortogonais, que será a nossa função. Então pressionamos as teclas Ctrl e Enter e será gerada então esta função nesta região. E para realizar continuar os contrastes ortogonais, a gente tem que indicar para o programa, o software, quais são as médias do tratamento, as repetições, o grau de liberdade do resíduo e também o quadrado médio de resíduo. Então aqui inicialmente a gente vai digitar para o programa quais são as médias dos tratamentos. Então para digitar as médias a gente digita o comando med igual a C, abre parênteses e aqui digita estas ordens, mas na sequência de cada um dos tratamentos. Tratamento 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Então cada uma dessas médias. Então essa primeira média foi de 11,75, adicionamos uma vírgula. A segunda média foi de 22,75. A média do terceiro tratamento foi de 24,25. A média do quarto tratamento foi de 30,00. E a média do quinto tratamento foi de 5,00. Feito isso, podemos pressionar as teclas Ctrl Enter. E aqui já foi atualizado com os valores das médias. Após, a gente vai adicionar os valores das repetições. Então a gente digita rep igual a C, abre parênteses. Nesse delineamento todos os tratamentos tiveram 4 repetições cada. Então a gente coloca 4 repetições 5 vezes equivalente a cada um dos 5 tratamentos. Então esse objeto vai indicar a quantidade de repetições que o tratamento obteve. Então esses valores são atualizados neste espaço aqui do R. Após, nós vamos adicionar o grau de liberdade do resíduo. Então aqui a gente fez a análise de variância anteriormente. O grau de liberdade do resíduo foi de 15. Então para digitar esse grau de liberdade a gente adiciona glres como o comando igual a 15, que foi aqui. Então pressionamos Ctrl Enter, é atualizado o grau de liberdade de resíduo aqui. Posteriormente, o quadrado médio do resíduo, que foi igual a quadrado médio do resíduo, que foi igual a 9,48. Então a gente adiciona 9,48. A gente adiciona aqui no console de cima 9,48. Pressionamos Ctrl Enter. Já é atualizado. Após isso, a gente vai indicar outros comandos para que seja feita a matriz destes contrastes ortogonais. Então a gente vai adicionar novos objetos para esta análise dos contrastes ortogonais. O primeiro deles é o y1, que vai ser igual a C, e esses valores serão de 4, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1.
Podemos pressionar Ctrl Enter, agora gerar o y2 igual a c, que vai ser igual a 0,1,1, menos 1, menos 1. Após Ctrl Enter e agora o comando y3 igual a c, que vai ser igual a 0,1, menos 1, 0,0. Ctrl Enter e por último esse y4 igual a c, que digitamos 0,0,1, menos 1 e Ctrl Enter. Esses valores são continuamente atualizados nos objetos criados. Então agora a gente vai proceder à criação da matriz de fato dos contrastes ortogonais. Então a gente vai digitar o comando mat igual a cbind e dentro do parênteses vamos adicionar esses objetos criados, y1, y2, y3, y4. y1, vírgula, y2, vírgula, y3, vírgula, y4. E podemos pressionar Ctrl Enter. Então, agora a gente digita apenas mat, pressionamos Ctrl Enter. Então a gente digita o comando mat, pressione Ctrl Enter e será gerado essa pequena matriz. E após isso digitamos contrastes ortogonais, este comando vai abrir o parênteses e a gente vai indicar quais são as variáveis que serão analisadas nesses contrastes, que são justamente esses objetos que a gente criou. O primeiro foi a média, med, vírgula, rep, vírgula, gl, res, grau de liberdade do resíduo, qm, res, quadrado médio do resíduo e, por último, mat. Então pressionamos após então Ctrl Enter e será gerada essa análise dos contrastes ortogonais dos dados deste experimento em questão. Aqui então foram gerados esses contrastes ortogonais que são necessários na análise estatística dos experimentos. Obrigado.